Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui, mais uma vez, para mergulharmos no mistério da palavra do Senhor. Essa palavra que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Essa palavra que é força para a nossa caminhada, que nos orienta, que nos conduz. E como disse São Pedro, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então essas palavras que nós escutamos, meditamos aqui, elas têm o poder de nos eternizar. E muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pelos comentários, você que curte, comenta, compartilha, você está sendo um missionário, uma missionária junto comigo. Vamos ao Evangelho agora, abra a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 14. Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Uma pergunta interessante, uma pergunta oportuna. Talvez a gente pudesse pensar que o maior no reino dos céus, segundo a nossa lógica, é aquele que é mais bonito, é aquele que é mais inteligente, aquele que faz muitas coisas. Não. Jesus pega uma criança e a coloca como exemplo. E por que uma criança, Frei? Será que Jesus está querendo que nós tenhamos comportamentos infantis? Comportamentos como são próprios de criança? Claro que não. Não, quando eu era criança, eu pensava como criança, disse São Paulo. Agora eu cresci, eu preciso pensar como adulto. Mas tem alguns elementos das crianças, algumas atitudes das crianças que nós podemos aprender. E aí Jesus disse que nós precisamos até parecer com elas. A primeira é a simplicidade. As crianças são simples. Nós, adultos, complicamos demais as coisas. As crianças são simples. Segundo, as crianças, elas são muito sinceras. Elas são muito espontâneas. Elas veem, elas pensam e elas dizem. A gente que, por conveniência, a gente vai ficando hipócrita, a gente vai fingindo que não vê, a gente vai fazendo aquela média de que, não é bem assim. A criança não, ela viu, ela fala. Sinceridade quer dizer sincera, sem máscara. A criança também ela é muito alegre. As crianças, elas têm uma alegria genuína, uma alegria espontânea. Uma alegria profunda, uma alegria verdadeira. E as crianças, elas também são puras. Infelizmente, hoje existe uma grande erotização das nossas crianças. Por meio das músicas, por meio das dancinhas, enfim. Nós precisamos aprender com as crianças o coração puro que elas têm. Madre Teresa de Calcutá dizia que as crianças são os nossos melhores professores. E é verdade. E por último, eu queria
acentuar ainda mais essa última virtude das crianças, que é a confiança, que é a dependência. A criança tem do pai e da mãe. Veja, se um pai coloca uma criança na beira de uma piscina e se afasta um pouquinho e diz, pula, o que ela faz? Ela pula. Ela se joga. Por quê? Porque ela confia. Então hoje nós somos convidados a, como as crianças, se jogar nos braços de Deus e confiar que Ele cuida de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos aprender verdadeiramente com as nossas crianças todas essas virtudes, a sinceridade, a alegria, a espontaneidade, a pureza e a confiança absoluta, a dependência que nós precisamos ter de Deus, que é o nosso Pai e que cuida de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.